Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e nos reunimos aqui para refletirmos juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, queremos agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça, logo após o estudo ao vivo, por volta de 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que vocês desliguem os seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial, para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente, continuar aqui o capítulo 7. Agora é a parte 2, né? Vamos terminar hoje o capítulo 7. Então, como é o texto que a gente leu na semana anterior, já foi falado muitas informações, então né, começa agora com alguns comentários que ainda estavam no texto da semana passada. Eu vou sempre trazer o pedacinho e depois eu trago as referências que eles colocam aqui, porque foram vários pedaços que estão precisando de comentário, né? Então, inicialmente, tem um pedacinho que Bezerra fala para o Miranda que eles estão diante, tecnicamente, de um vigoroso processo de auto-obsessão por abandono consciente da vida e dos interesses objetivos. Nós já comentamos algumas coisas de autoobsessão. Aliás, a gente vem comentando isso há muito tempo, né? Até de outros livros. Aí agora trouxeram a referência do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Então tem um trechinho que fala autoobsessão. E a Sueli fala: o homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. É o que assevera Kardec no livro Obras Póstumas. Alguns estados doentios, continua Kardec, né? E certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. E aí a Sueli comenta, tal coisa, porém, bem poucos admitem. A grande maioria prefere lançar toda a culpa de seus tormentos e aflições aos espíritos desencarnados, livrando-se, segundo julgam, de maiores responsabilidades. Tais pessoas estão ao nosso redor, são doentes da alma, percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. São obsessores de si mesmos, vivendo um passado do qual não conseguem fugir. No porão de suas recordações estão vivos os fantasmas de suas vítimas, ou se reencontram com os a quem se acumpliciaram e que, quase sempre, os requisitam para a manutenção do conúbio degradante de outrora, então, que seriam os desencarnados, que estão junto, né, no caso da obsessão. Então, estes são os auto-obsidiados graves e que se apresentam também subjugados por obsessões lamentáveis. Essas obsessões são por inimigos, as vítimas ou os comparsas, ali de baterem as portas da alma. Mas existem também aqueles que portam auto-obsessão sutil, mais difícil de ser detectada. São cultivadores de moléstias fantasmas. Vivem voltados para si mesmos, preocupando-se em excesso com a própria saúde, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, sofrendo por antecipação situações que jamais chegarão a se realizar, flagelando-se com o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho, o despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios,
atormentados por si mesmos. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes, que deles se aproveitam para se aproximarem, instalando-se aí sim o desequilíbrio por obsessão. Então é o que a gente sempre fala aqui, lembrando, todo pensamento que a gente tem, então é aquela, se ele coloca como esse estado mental, ele sempre vai abrir campo para aqueles que estão na mesma sintonia. Então, se nós estamos ali nos sentindo infelizes, aí vão atrair os encarnados menos felizes que vão se aproveitar, vão fazer a sintonia, vão estar ali colado e vão ficar junto da pessoa, assim, absorvendo ali, vai ocorrer a obsessão, o desequilíbrio por obsessão. Não tinha obsessão antes. Vai acontecer depois de tanto que a pessoa fica naquela irradiação ali, né? E se sintonizando com esses irmãos desequilibrados. Agora também o trecho que Bezerra fala. Refugiando-se na negação do fato como crime, aí ele está falando de Aderson, né? Ele já se acreditava no direito de havê-lo feito. Já que se acreditava no direito de havê-lo feito, ele achava que tinha direito de ficar fazendo, né, falando mal da vida dos outros, rogando aquele monte de calúnia. E ele não se arrependia honestamente. Ele imprimiu no corpo os limites de movimento e produziu a prisão na qual se encastela. Também comentamos isso semana passada. Agora vai completar. Então, ele agora vive sob a injunção da culpa que o vergasta, né, que da aflição, aflige, procurando esconder-se e apagar-se. Então, vamos comentar sobre esse trechinho. No livro O Consolador, Emmanuel fala, por Chico Xavier, o remorso é a força que prepara o arrependimento como este, no caso do arrependimento, é a energia que precede o esforço regenerador. Ou seja, o remorso é a primeira reação que se dá na mente do espírito. Esta reação produzirá um segundo sentimento, que é o arrependimento. Então, o Aderson estava naquele nível que ainda não tinha se arrependido. Mas agora, como colocou aqui, ele agora está sob a junção da culpa, ou seja, ele percebeu que ele fez errado, então está se sentindo culpado. Por isso também essa autoobsessão, né? Que ele fica dentro desse mesmo sentimento e aí ele não consegue evoluir. Também no livro Sem Inferno, que a gente já trouxe esse pedacinho aqui no capítulo 4, quando falamos do drama de Carlos, aquele que tinha esquizofrenia, dá para lembrar a mesma coisa, que o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento sincero, a expiação e a reparação. Isso está aqui no livro Céu e Inferno, na apresentação do livro, tá? São as três condições para apagar os traços de uma falta cometida e as suas consequências. O primeiro passo é o arrependimento, quando eu reconheço que errei e desejo um retorno sincero ao bem, para um aperfeiçoamento sério e efetivo. Depois vem a expiação, que deixa de ser um instrumento impositivo, ou seja, não vai ser imposto por nenhum benfeitor que cuida da nossa existência, ou no momento que a gente chega no final ali para ficar no compulsório. Deixa de ser um instrumento impositivo, porque a pessoa já se arrependeu, para se tornar um esforço consciente e voluntário com o fim de superar as imperfeições. Então a pessoa agora quer fazer justamente aquilo ali. Quem quer, como colocou aqui em cima, olha. É, Botou que arrependimento é a energia que vai preceder o esforço regenerador. Tá? A pessoa agora vai querer se melhorar. É um arrependimento sincero que vai levar, a pessoa vai passar por isso e vem a expiação. Ela quer estar se esforçando para superar as imperfeições. E a terceira condição é a reparação, que consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Trouxeram também uma entrevista com Cláudia Aparecida Mandato, Geller, não sei o nome que eu não conheço, não consigo nem falar. Ela é psicóloga clínica paulista e espírita atuante. E nessa entrevista no Consolador, está falando sobre culpa, arrependimento, remorso, à luz da psicologia e dos ensinamentos espíritas. Então, vai trazer alguns conceitos, assim, só para complementar algumas coisas que a gente já estudou. O que é exatamente a culpa? E aí ela responde, a Cláudia, né? Embora muitos pensem o contrário, costumo explicar que a culpa, em sua gênese, não é algo ruim, mas importante, pois se trata da tomada de consciência do erro cometido. Sem ela, impossível a evolução do ser. Entretanto, após essa tomada de consciência, urge uma decisão positiva, a reparação. Outro ponto importante
é que só sente culpa aquele que possui capacidade egóica para tal, o que consegue sentir vibrar dentro de si a campainha da consciência. A capacidade egóica seria a força do ego, que se refere à competência do ego para funcionar de forma eficaz na mediação entre os impulsos internos, que é o id, as exigências morais, que estão no superego, e as demandas do mundo exterior, que é, no caso ali, lidar com a realidade. E aí ela acrescenta que psicopatas, por exemplo, não possuem essa capacidade, que, em resumo, parte de uma postura empática. Aí pergunta, nos casos de terapia em consultório, o que mais sobressai como efeito direto da culpa? A Cláudia responde, infelizmente, o remorso e, a partir dele, problemas mais sérios, tais como dificuldade nas decisões do cotidiano, baixa autoestima, tristeza constante e distúrbios do sono, distúrbios alimentares, anedonia, que é a incapacidade de sentir prazer ou satisfação em atividades que antes eram agradáveis, podendo desaguar tudo em depressões leves ou mesmo mais graves. Qual a principal diferença entre remorso e culpa? Que aqui a gente sempre, né? Isso fica muito assim, essa diferença fica meio sutil. E aí ela vai falar que ela chama de culpa saudável aquela que nos leva ao arrependimento sincero e que, embora revestida de dor, impulsiona o ser à reparação. Na origem da palavra arrependimento, quer dizer mudança de atitude, ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Nós já falamos várias vezes aqui que arrependimento ele vem do grego metanoia, e meta é mudança e noia de mente. Então, arrependimento é mudança de mentalidade. A pessoa se arrependeu e muda o modo de pensar. Não vai mudar para pensar como antes, né? Aquela decisão que ela tomou, ela vai ter que mudar de atitude porque ela já viu que não deu certo. Agora está arrependido. Aqueles que sentem a culpa saudável conseguem tomar consciência do erro, sem maiores agravos. Diagnosticado o erro, não deseja mais praticá-lo. Contudo, não poderá ficar apenas na luta pela não repetição do mal cometido, sentindo a dor da expiação, ou seja, aquela dor sentida pela dor causada, né? Essa pessoa vai mais além. No terceiro passo, imprescindível, ela seguirá em direção à reparação. E a Cláudia continua falando, na culpa patológica é que surge o remorso, um sentimento extremamente angustiante, que faz com que a pessoa se prenda em um pensamento em circuito fechado, no qual acredita, erroneamente, que, ao sentir a dor repetidamente, ela está pagando pelo mal cometido e resgatando seus débitos. Claro que não é isso, né? A pessoa fica ali pensando, sofrendo, só no pensamento, ainda mais com um pensamento, é uma monoideia que a gente fala, aquele pensamento fixo, isso só tem tudo para piorar, né? Esse autoflagelo, por certo, não irá ajudá-la. Ao contrário, a engessará na dor, sabotando suas possibilidades evolutivas. Trata-se aqui de uma trava psicológica, que leva a sérias patologias da mente e do corpo, se não percebidas e alteradas em pouco tempo. No remorso, o sujeito enclausura-se em sua dor, lamentando-se, acreditando não ser merecedor de nada bom, desistindo de lutar, de reparar para libertar-se. Não consegue perceber a função do erro e da dor na evolução de si próprio, estagnando em águas tormentosas, no contínuo sofrer sem sentido. O remorso faz sofrer, mas não o liberta. A pessoa fica acomodada na queixa e na lamentação. Mais amadurecida psicologicamente, avançará pelo caminho do auto-perdão e seguirá em direção à reparação. O remorso surge principalmente do nosso orgulho ferido. Para muitos, é difícil aceitar o erro. Então, preferem a desistência em vez da reparação. Quando nos percebemos como realmente somos, seres falíveis, aprendizes na escola da vida, devedores uns dos outros, porém cheios de potencialidades para o bem, nós conseguimos nos perdoar, entendendo que Deus não usa de castigos ou recompensas, mas de experiências importantes para nos ensinar a exercitarmos o amor em todas as situações, com todos os seres, em todos os lugares, a qualquer momento. Então, a gente só reforça aqui que o nosso objetivo na reencarnação é aprender a amar incondicionalmente, todos os seres, todos os lugares, em qualquer momento, em todas as situações.
No blog aqui também de Sérgio Biagi Gregório, que está aqui o endereço, também essa diferença de remorso, de arrependimento, porque aqui nós estamos vendo que o Adelson, ele demorou para se arrepender, mas também ele nem ficou com remorso, né? A gente não passou hora nenhuma que ele fala que ele estava com remorso. Ele acabou depois, sofreu muito, inclusive depois no plano lá, no plano espiritual, depois que ele morreu, ele encontrou com todas as pessoas que, né, os inimigos, os que ele atingiu, e aí ele sofreu muito na mão de todos eles, e aí no final ele entrou vamos dizer, nessa fuga aí do autismo. Então, o remorso, o Sérgio vai falar assim, ó, Sérgio Biagi, o remorso ele tem sua utilidade, faz o espírito culpado compreender a gravidade de suas faltas. Remorso vem do latim remorsus, participa passado de remordere, tornar a morder. Significa inquietação, abatimento da consciência, que percebe ter cometido uma falta, um erro. Em termos teológicos e morais, é o estado de pena interior, depois de ter cometido um ato de violação à ordem moral. Então a pessoa fica tá aqui colocando como se fosse uma pena, né? Está com pena interior, aquela, eu fiz errado, e fica ali naquele mesmo pensamento. Arrependimento é o sentimento de pesar causado pela violação de uma lei ou de uma conduta moral. Resulta na livre aceitação do castigo e na disposição de evitar futuras violações. Lembrando que castigo aqui significa, sempre a gente pode trocar a palavra castigo por corretivo. E Kardec, quando usou a palavra castigo, na tradução, você vê, coloca lá no dicionário, vocês vão ver que castigo significa correção, corretivo. Então, quando traduziram, talvez não tivesse atingido, por como era na época, né, muito ligada à Igreja Católica, tinha castigo, tem pena, tem isso. Toda vez que Kardec escreveu, vocês podem trocar a palavra por corretivo, que vocês vê que vão ver que vai ficar bem mais claro o que que é. Então, a pessoa que se arrepende, ela aceita aquele corretivo e tem uma disposição para evitar futuras violações. Ela não quer errar de novo. Embora associados, remorso e arrependimento têm significados diferentes. O remorso é um sentimento e o arrependimento uma vontade. É a consciência dolorosa de uma falta passada, somada, no caso, arrependimento, né? É a consciência dolorosa, somada à vontade de evitá-la daí em diante e, se possível, repará-la. Remorso tem ligação com nossas escolhas e a consciência. A consciência produz dois efeitos diferentes. A satisfação de ter agido bem, aí você fica com aquela paz que deixa com a consciência com o dever cumprido. E o remorso, que penetra e tortura quando se praticou uma ação reprovada por Deus, pelos homens, ou pela honra, pela ética, pela moral, né? As nossas escolhas pertencem ao nosso livre-arbítrio. Se optarmos pelo bem, teremos, como consequência, mais liberdade. Pelo mal, menos liberdade. A razão é simples. O bem livra o nosso espírito do remorso, do arrependimento. E o mal requer que refaçamos o erro cometido. De acordo com o Espiritismo, o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. Isso também está no livro Céu e Inferno. O arrependimento por si só não é suficiente. Ele apenas prepara e suaviza a expiação. Se você só ficar arrependido, você não vai. Tá? Lembra que eu falei três fases? Arrependimento, expiação e reparação. Então, só arrependimento não é suficiente para você reparar nada, nem ficar com a consciência tranquila. Uma ação má é um desvio com relação à lei natural. A sua consequência é a dor e o sofrimento. Em síntese, ante uma falta grave, exercitemos o arrependimento e a expiação. Depois, metamos a mão à obra para reparar o que de errado fizemos. Outro pedacinho que a gente também ficou faltando comentar, e aí é uma coisa nova que o Bezerra falou lá, é que entre os autos obsidiados, ele diz que se encontram também os narcisistas, que abrem as portas da mente a parasitoses espirituais muito sérias, como decorrência da conduta passada. Então, assim, o termo narcisismo, a gente pensa mais sempre naquele negócio da beleza, né? O narciso no lago, e aqui ele tem um significado muito forte na psicologia. Aí tem um artigo citado aqui pelo psicólogo, que ele falou sobre narcisismo e incongruência moral, como a mente foge da verdade. E esse artigo foi citado no programa, que eu vou enviar para vocês o link depois, da Rádio Rio de Janeiro,
que falou sobre narcisismo. Foi agora há pouco tempo. E esse artigo também é novo. É de julho, mas o programa não tem nem um mês. E aí eu separei, eu vi que logo tinha a ver com o nosso capítulo aqui, já até guardei o link e juntei o texto, né? Esse texto está falando aqui para explicar. Porque não dá para perceber, quando o Miranda fala aqui, que entre o auto-obsidiado e contra o narcisista, eu, pelo menos, sempre pensava naquela pessoa que, né, que acha linda a sua imagem e tudo. E aí vai explicar o perfil psicológico de quem é narcisista. Então, Jean Alessandro, que é um psicólogo clínico, especializado em altas habilidades e superdotação, ele fala que o sofrimento psicológico está diretamente ligado à dificuldade de integrar conhecimento, ação e caráter. Segundo ele, o narcisista constrói um holograma de perfeição para não encarar sua própria vulnerabilidade. O narcisismo, muitas vezes confundido com o excesso de autoestima, que é, né, aquele pensamento que a maioria tem, é, na verdade, um mecanismo de defesa criado diante de traumas profundos. O narcisista recebe um trauma tão intenso, numa época onde ele não tem como lidar com isso, que ele não consegue se ver como tão frágil, tão vulnerável. Então ele cria, como se fosse um holograma, e esse holograma cria um personagem. Esse holograma é perfeito. Ele se torna uma pessoa perfeita, é onipotente, onipresente, assim é como se fosse um deus interno. E o Jean explica que, por trás da postura arrogante e manipuladora do narcisista, existe um esforço inconsciente para proteger esse holograma de qualquer ameaça à sua autoimagem. E aí ele cai na fuga da responsabilidade moral, que ele vai continuar falando aqui. Mais do que uma questão de comportamento, Jean enxerga o narcisismo como uma recusa a encarar a dor e a responsabilidade por vivências passadas. Para ele, a construção narcisista envolve um afastamento progressivo da consciência moral, substituída por mecanismos de negação e rigidez. E Jean assinala que você vê nessa pessoa um certo apagamento das questões mais profundas de consciência moral. Um apagamento mesmo, uma cisão. E o link, então, eu vou enviar para vocês depois que a gente terminar o estudo. Agora vamos parar para os comentários, que já são alguns assuntos diferentes, né? Vamos parar para os comentários aqui, desses assuntos. O que vocês têm? Dona Pereira, não tem nenhuma observação aí sobre esse assunto aí do narcisismo, porque eu aprendi algumas coisas nesse artigo, mas no resto não tem muito comentário. O que você tem para falar de bom? Eu queria só falar ainda sobre o. Ih, esqueci o termo. Autoobsessão? A autoobsessão é interessante como é que, na hora que na faculdade, eu já era espírita, né? Então, quando eles falaram sobre essa questão, né, dele se refugiar em si mesmo, eu ficava, né, bem assim reticente, porque assim me parecia como que um cientista vai afirmar uma coisa desse tipo, né? Agora eu fico assim bastante admirada do fato deles terem ensinado uma coisa sem pensar em espiritismo, né? E de onde que eles tiraram isso que eu ainda não consegui entender, né? Que essa do indivíduo para dentro de si mesmo era uma coisa voluntária, né? Então, assim, eu fiquei bastante admirada com essa questão, né, de ser realmente ter essa visão no espiritismo tão clara, tão fácil, e eles terem também, né? Me causa até estranheza, fica parecendo que foi uma inspiração de alguém, e aí alguém seguiu alguém, e a coisa começou a ser ensinada desse jeito, porque assim, é muito diferente de tudo o que é a idade, né?
Você pega patologias e você vê o comportamento. Agora, você não extrapola isso, né? Você não tenta achar a causa, porque fica uma coisa determinante, né? Que foi o que eles fizeram antes. Deram uma patologia e deram, né, quais são os sintomas, como a pessoa reage e pronto. Mas sempre a parte física, a parte que dá para ver, evidente, né? O comportamento. Agora, essa mesmo, isso foi inspiração. Não consigo ver de outra maneira, não consigo. Mas inspiração de quem? Que eu estou entendendo você falar com a parte da medicina ou aqui no texto que você está falando? Não, estou falando em relação à psicologia, né? Porque quando na psicologia tem coisas estranhas, né? Eu tive um professor de psicofarmacologia que a primeira coisa que ele fez questão de dizer, depois de dizer a especialização dele, é que não tinha nada a ver com o espiritismo. Ele fazia terapia de vidas passadas. Ah, Então, assim, vou falar já já disso. é uma coisa, né, que, assim, é como se, né? Não é disso que eu estou falando, é de outra coisa, é técnico, não tem nada a ver com isso. É, E ciência. agora eles ensinam sobre essa patologia com um insight que não sei de onde é que veio. Como é que eles poderiam perceber que o espírito está, né, voltando-se para si mesmo? Porque o que eu É, acho mais racional, e sempre achei antes, eles dizerem que aquela expressão ali seria uma expressão limitada, que é o que se coloca para pessoas com outras dificuldades. Então, assim, eu continuo achando que isso é uma inspiração. porque eu fico Não dá também, para às vezes, explicar por penso, que que eles ensinam dessa maneira. psico. Só essa A palavra patologia. psico já não é alma. Eu não consigo entender como é que o pessoal não percebe isso. Que você está falando da alma, está falando uma coisa que é o quê? O corpo, a mente, o cérebro. A psicologia ela se perde no próprio na formação da palavra. Então, no psico que você vai lidar, que tem a ver, pelo menos a gente vê o radical é isso. A pessoa fala, não, é a mente, aí acha que tá uma coisa subjetiva, mas na verdade era para estar vendo que tem a mente, né? Que é a que está na alma, no espírito, quem sabe, e tem isso, mas e aí só vê muita ciência naqueles experiências de quase morte, né? Que aí fica comprovando que a pessoa lá, olha lá o exame, tá o cérebro da parado, da morte cerebral praticamente. E a pessoa, quando volta, conta um monte de coisa. Então, como é que a pessoa estava pensando? Não era ela, o cérebro, né? E é nessas horas que eles conseguem alguma comprovação, mas ao mesmo tempo, a medicina, os cientistas não querem acreditar que existe uma. Eles colocam, a gente sabe que tem já uma linha de cientistas e pesquisadores, psiquiatras, inclusive, que escreveram até livros sobre saber que a consciência não está no cérebro, então está fora do cérebro. Então, existe o corpo com o cérebro e o espírito com a mente, alguma coisa parecida, eles não entendem muito bem. Mas aqui no caso que você está falando, no início do A texto, fala. A OMS, ela reconhece que existe uma dimensão no ser humano que ele coloca como espiritual, mas que ele quer frisar que não é o espírito que é kardeciana, né? Então, assim, Sim. eles explicam como uma essência, né? É, Alguma coisa além que a gente ainda não sabe. E tudo bem, porque a gente não é a sabe mesma ainda coisa. direito como é que é o corpo. Então, Exatamente. ok, né? A gente não descobriu ainda como é que o corpo funciona, então tudo bem, né? Fisicamente, como é que o corpo funciona, como é que as coisas todas se processam, a gente ainda não chegou a esse conhecimento, né? Então, É. é uma essência que eles admitem, mas que não tem nada a ver com o espírito que a gente estuda no kardecismo, né? Porque eles não conseguem entender que esse espírito, ele é que é a Pois essência. é, mas É o ele negócio que da terapia. pensa. Tudo está no espírito, não só a parte da, como a gente coloca, já começa a falar, o começo do texto da Sueli, que eu vou dar uma falada de novo, e está no espírito, mas é só que está nossas coisas que a gente fez, não é tudo, porque você é o espírito, nós não somos o corpo, nem o cérebro. O cérebro tem lá umas informações por áreas, em ligações com o funcionamento do corpo também. Vai guardar memória celular, né? A fala está aqui, a parte motora está ali, tudo ligado, mas quem comanda isso tudo aí?
não é o cérebro que comanda nem pensa. A gente sabe que é a mente que está no espírito. Então é o espírito. Esse espírito que eles também não entendem, que a gente sabe que é, no caso, espírito e alma, vamos dizer que como se fosse sinônimo, tem também uma diferençazinha que a alma está encarnada, o espírito está encarnado, e aí ele gosta de falar que a palavra espírita para desencarnado, cada um tem um modo de ficar também usando a linguagem. Mas vamos colocar que os dois aqui são espíritos, a gente sabe que aqui no começo do texto, você vê que a Sueli coloca ali, que o Kardec botou que o homem geralmente é obsessor de si mesmo, mas ele fala aqui, ó, ela fala no caso, que ela bota esse pedacinho do livro Obras Póstumas e ela fala aqui, a maioria das pessoas prefere botar a culpa nas aflições dos espíritos encarnados, ou seja, eu estou com obsessão. Então, acha que não é ela que está com algum problema, no sentido dela ter problemas internos, que vai mudar a sua sintonia e vai ser obsessor de si mesmo. Então, ela coloca eles percorrem os consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. Então, assim, eles procuram uma causa oculta, mas é impossível a medicina terrena ver, porque a medicina não enxerga que existe essas nossas interações com as outras existentes, nem acredita em reencarnação. E daí a interação entre a nossa vida de agora, um tipo de, né, a nossa existência agora com a outra anterior, e nisso tudo, a pessoa não consegue. Eles cuidam da parte física, química, e aí a parte espiritual fica faltando. Por isso que tem o auto-obsediado grave, que é quando a pessoa já está se colocando na mente dela, né, com aquelas recordações, e aí vão entrar os inimigos juntos e vão subjugar essa pessoa. A gente já viu casos nos outros livros, inclusive, e é sutil que é a pessoa que fica ali o tempo todo, naquela monoideia, aquela ideia fixa, né, se convencendo que é muito ruim, aí fica lá. Ela fala aqui que pode cuidar da saúde, como também se descuidar dela, e fica ali fazendo drama, aí ou fica no ciúme, inveja, egoísmo, orgulho, despotismo, tudo isso é uma forma da pessoa estar ali cultivando um comportamento doentio e tudo, se transformando em doente imaginário e vão ser atormentados por si mesmos. Só que aí, nessa irradiação, como eu falei, você vai atrair os encarnados que estão na mesma sintonia. E aí vai se instalar como obsessão. Com certeza, porque aí a gente sabe aquele lance, nós estamos de imã, nós somos o imã, ficamos o tempo todo buscando o que está ao nosso redor. Aí vamos atrair todas essas energias, né? O que mais que ele falou aqui? Esse negócio de remorso e culpa e arrependimento nós já falamos várias vezes, né? Só eu achei interessante aqui que uma vez até a Sandra falou sobre o psicopata Sandra Ferreira, e aí ela reforma aqui que ele não tem essa capacidade de se arrepender de nada, porque ele não tem é, capacidade de ter essa postura empática, então não adianta. Aí vem o remorso. A partir dele, aí a pessoa, como está na terapia, fala, geralmente está com remorso, aí tem um monte de distúrbios, né? E aí ela coloca que a culpa saudável é aquela que a pessoa vai se. Não, agora eu não vou fazer mais. Você vai agora, vou mudar meu modo meu compromisso, tentar reparar, se você fez alguma coisa, consegue reparar com as pessoas, e a pessoa não fica acomodada ali na queixa e na lamentação. E acho que daqui só esse trechinho aqui, só isso aqui que a gente tem para falar. E a história do narcisista, né? Que mostra a pessoa faz ela monta uma realidade paralela, né? E assim, e depois vendo também assistindo o programa, também vi vários sintomas, porque depois eles vão conversar lá durante o programa e vão trazer um modo de ser, de comportamento dos narcisistas. E eu vi que eu conheço pessoas que estão na minha convivência que agem exatamente assim. É uma postura arrogante, mas aí ao mesmo tempo está querendo se defender de alguma coisa que teve lá, guardou lá no passado e formou esse holograma e aí se coloca ali como é um mecanismo de defesa. Só que a pessoa também ela fica, né? Aí já fica com a fuga da responsabilidade moral. E aí, nesse sentido, você não pode fazer, né? Que a vida não é para a gente ficar fugindo dos nossos compromissos, né? O que mais vocês têm para comentar? Tá cedo aí, comenta aí. Hoje não temos as comentadoras oficiais, preciso de vocês aí. Senão a gente continua aqui, vamos terminar um pouco mais cedo. Se não tiver mais nada, eu vou continuar o texto. O texto eu vou continuar o capítulo, né? O capítulo ainda tem um trechinho. Aí depois a gente comenta mais então. Vamos lá, vou compartilhar a tela e vamos passar para o restinho do capítulo. Vou ter aqui, continuando a conversa.
Miranda vai chegar e aí vai falar uma coisa que a Sandra comentou, que o Miranda vai perguntar para o Bezerra. Não seria o caso de aplicar-se em Aderson a regressão de memória como recurso terapêutico, liberando-o da culpa, isto é, demonstrando-lhe que as ocorrências já são passadas e ele deve se libertar delas, apagando-as para dar ensejo a novas conquistas? E o Bezerra vai responder que a terapia de vidas passadas é conquista muito importante, recentemente lograda pelos nobres estudiosos das ciências da alma. Como ocorre em qualquer terapêutica, tem os seus limites bem identificados, não sendo uma panaceia capaz de produzir milagres. Em grande número de casos, os seus resultados são excelentes, principalmente pela contribuição que oferece na área das pesquisas sobre a reencarnação entre os cientistas. Então, quando a pessoa está com essa terapia, ela começa a ajudar, inclusive, né, vários cientistas, vários médicos, tudo, já com alguns casos relacionados, eles têm isso catalogado e mostrando que a pessoa melhorou, porque lembrou de uma existência antiga, e aí ela vai, se tem existência antiga, tem reencarnação, então a gente começa a estudar essa parte, né? Isso é uma contribuição para a ciência. Isso também, essa TVP, que eles chamam, né? Terapia de vida passada, libera o paciente de muitos traumas e conflitos, propiciando a reconquista do equilíbrio psicológico para a regularização dos erros pretéritos sob outras condições. Mesmo aí, são exigidos muitos cuidados dos terapeutas, bem como conhecimento das leis do reencarnacionismo e da obsessão, a fim de ser levado a bom termo o tratamento nesse campo. Então, aqui é muito importante que eles sempre falam que não é qualquer um que pode fazer TVP, que é como um profissional, porque se a pessoa não entende reencarnação, já não vai aproveitar um monte de informações que o paciente está falando. E obsessão, quando lida com isso, no momento que está ali falando e tudo, os nossos irmãos que estão desequilibrados, né, que estão perturbados, estão muitas vezes junto ali e podem querer criar algumas situações que vão atingir o profissional, seja lá se for terapeuta, se for psicólogo, psiquiatra. Então, isso é que é muito cuidado, porque tem que para ser levado a bom termo esse tratamento. Além de tudo, nesta, continua Bezerra, mais do que em outras terapias, a conduta moral do agente deve ser superior. Então, é aquela história de autoridade moral. A pessoa está tratando do outro, mas ela é uma pessoa que, naquele momento ele está tratando, mas fora do consultório é uma pessoa que age completamente sem nenhuma ética, uma pessoa que não tem moral nenhuma. Então, assim, se ele tiver uma conduta moral não adequada, também vai acontecer aí que ele fala aqui, de tal forma que não se venha enredar com os consórcios espirituais do seu paciente. Então, eles vão ver, peraí, quem é você para estar falando isso? E aí vai virar uma família de espíritos ali perturbados e desequilibrados que vão afetar com certeza aquele profissional, porque ele tem que ter uma conduta moral, uma autoridade moral. E senão ele vai se enredar, ou seja, ele vai acabar fazer parte porque eles vão começar a atingir ele. Ele está querendo melhorar o cara que eles estão com raiva, que história é essa? Então, para fazer aquela ligação ali. Ou que não perca uma luta, no caso essa luta aí, no enfrentamento com os mesmos, que facilmente se interpõe no campo das evocações trazidas à baila. Então, no momento que a pessoa está ali, contando as histórias, né, da sua regressão de memória, aí vai contando a história da outra existência, os espíritos estão ali também, né? E vão ficar, é isso mesmo, ele me fez isso, tá vendo? Isso, né? E o profissional não está ouvindo, mas eles vão ficar ali aumentando mais, assolando mais aumentando a própria raiva e tudo, e vão se interpor, o quê? No caminho desse pessoal, vão ficar ali no meio, porque estão evocando a história deles e eles agora estão se sentindo, né, agora cada vez mais fortes nesse sentido, né? Ainda devemos considerar que cristalizações de longo período no inconsciente, como é o caso aqui do Aderson, não podem ser arrancadas com algumas palavras e induções psicológicas de breve duração, que é o que acontece muitas vezes na TVP, nessas terapias. A pessoa vai lá, chega, vê lá tem uma fobia, uma coisa qualquer, e aí ela é conduzida com as palavras do profissional, induzindo psicologicamente, né? Aí vai falando, vem agora, você está no tempo, vai ter as suas palavras e a pessoa costuma,
melhorar só naquele momento que ela se encontra, e a gente vai ver um pouquinho mais aqui no final, se encontra com aquela situação e aí ela consegue se aliviar daquilo e muitas vezes dá resultado dela melhorar aquele tipo de comportamento ou fobia, seja o que for. Nesse setor, além dos muitos cuidados exigíveis, o tempo é fator de alto significado. Então, nesse setor aqui, daqueles pacientes que estão a longo período no inconsciente, porque é uma coisa, demora muito tempo para afirmar, não é num instante, num minuto que vai, aquela história não é mágica. Tem uma doença que tem 10 anos, ela não vai curar em um dia, né? Vamos ter que aquilo ir devagar, que ele fala, o tempo é fator de alto significado para os resultados salutares que se desejam alcançar. Inicialmente, em se considerando a intensidade da alienação de Aderson, com o seu total alinhamento ao mundo objetivo, nada seria conseguido com essa terapia, em face de sua total ausência de respostas aos estímulos externos. Demais, se fora possível fazê-lo, numa fase menos grave, o seu reencontro com toda a gama de fatos danosos praticados produzir-lhe-ia tal horror que a demência o assaltaria da mesma forma. Então, na hora que ele encontrasse, ele visse tudo que ele praticou, aí não vai ter jeito. Esse tipo de situação não melhora. Ele fez tudo para esquecer. Então, desejando esquecer, ele não dispõe de forças para enfrentar-se e superar todos os prejuízos ocasionados às suas vítimas. E aí o Bezerra continua. Desta forma, o recurso que ora se lhe aplica nesta casa, embora haja outros, fará que, pouco a pouco, ele retorne à lucidez e, quiçá, ao interesse pela vida. Não está falando que ele vai ficar curado de total, mas ele pode começar a retornar à lucidez. Por fim, um recurso terapêutico com eficiência imediata somente resultaria positivo num paciente cujo mérito lhe facultasse a recuperação. Ou seja, aqui no caso, o Aderson não tem mérito algum para facultar a recuperação, porque para fazer uma terapia, que no caso não é boa para ele, mas se fosse outra pessoa, teria que ter um mérito para facultar isso aí. Porque aí ele coloca os fatores que geram a enfermidade, que geraram nesse caso do Aderson, na condição de reguladores das dívidas, não podem ficar esquecidos quando da reconquista da saúde por parte de quem os sofre. Então, aqueles que ele fez sofrer, não pode ficar esquecido. Cadê a reparação, né? Ele tem arrependimento, expiou e aí pronto, não repara? Não é assim que funciona, né? Então, aí na condição de regularização da dívida, precisa da reparação, e aí nisso aí ele a recuperação dele não vai ser rápida, porque e nem tem uma mágica. Aí coloca aqui mais um adendo. E isso ocorre em todos os campos da vida, né? Essa é a lei da vida, né? A lei que ele fala da lei maior, exceto quando a misericórdia de acréscimo funciona, liberando o ser de uma forma de provação para que outro recurso regenerador pela ação do bem praticado, seja posto em campo. Então vamos lá, pessoa que está ali se esforçando, né? Que não é o caso dele, que ele nem tem como você fazer movimento algum, mas aquela pessoa que está ali padecendo daquela expiação, seja qual for, que ele possa se mexer. Vamos lembrar do caso do último livro que a gente viu, que tinha aquele garoto que tinha lá, ele operou o pulmão, teve que tirar o pulmão, e dava uma chance ele toda hora dele trabalhar no centro espírita, com a juventude. E nisso ele conseguiu, lembra? Um acréscimo de misericórdia. E, inclusive, aí ele foi obsediado, caiu e voltou, e faziam cirurgia para ele, com ele no plano espiritual, e toda hora ele recebendo esses acréscimos de misericórdia para tentar libertar ele dessa aprovação, porque isso estava ajudando enquanto ele estava agindo, praticando bem. Aí, nesse caso, é um outro recurso regenerador. A pessoa melhora para poder ajudar e também ajudar o próximo. Agora, se a pessoa não tem condição, né, no caso dele ali, de ter esse acréscimo de misericórdia, que por enquanto ele não fez nada para reparar, nem para melhorar, nem, ele está ali escondidinho, não está melhorando a vida de ninguém ainda. E aí é o caso dele. Aí o Bezerra continua falando, a verdade é que a dívida se torna o sinal de identificação de quem delinque, esperando a justa regularização. Até esse momento, auxiliemos conforme ele esteja ao alcance. Aí ele para de falar com o Miranda e o Aderson foi reconduzido ao lugar onde se encontrava anteriormente. Os rituais chegaram ao fim, terminou lá o barulho, né, aqueles cantos, tambores, ele fala, encerrando a reunião. Após ligeira mensagem da entidade diretora do núcleo,
carregada de otimismo, esperança e estímulos à vida correta e sadia. Eram 2 horas da manhã, quando os cantos e tambores silenciaram, propiciando às pessoas o retorno aos lares. Para nós, era um breve intervalo, que precedia a mais demoradas cogitações. Então, agora vamos para os comentários e agora vai basicamente falar sobre a terapia, né, TVP, terapia regressiva de vidas passadas. Então, o primeiro comentário foi que a doutrina espírita ela não estimula as pessoas a fazerem, por simples curiosidade, a terapia regressiva de vidas passadas. Mesmo os psicólogos que trabalham com regressão apenas a recomendam nos casos graves em que não houve qualquer resultado positivo depois de usadas as terapias convencionais. A regressão é uma ferramenta usada para ajudar a ressignificar experiências passadas que causam desequilíbrios no presente. Então, aí, olha bem qual é, uma causa justa. Você usar para ressignificar uma experiência passada que causou um desequilíbrio no presente. Então, ela auxilia no tratamento de traumas, medos, fobias e conflitos interpessoais. Quais são as contraindicações? Ela não é indicada para os casos de psicopatias ou esquizofrenia. E no capítulo que falava da esquizofrenia, eu me lembro alguma coisa também falando sobre esse negócio de. Citou alguma coisa sobre usar também regressão para o caso do Carlos, né? E eu me lembro que falaram que não seria o caso dele. Então aqui tem mais uma confirmação. Bom, a regressão deve ser realizada por profissionais qualificados e éticos para garantir a segurança do paciente. Ou seja, tem que ter uma moral elevada para poder lidar, né, com isso aqui, né? Lidar com a terapia. No Portal do Espírito, sobre terapia de vidas passadas no Espiritismo, Milton Menezes, que é especializado nesse assunto, e aqui está o link, ele é ele tem essa especialização pela Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, em Campinas, São Paulo. E ele é o membro fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisa em TVP do Rio de Janeiro. Então, aí ele vai falar. Como todo tema polêmico, a TVP tem gerado muitos debates e opiniões. Mas por que uma proposta terapêutica como essa pode gerar tanta polêmica? Pelo lado da ciência, é o que nós estávamos comentando, né, antes, Cassandra, o centro da questão está na utilização de uma hipótese de trabalho reencarnacionista. O que a ciência ocidental continua julgando um tema religioso ou místico, que não pode ser considerado como objeto de estudo. Então, não pode falar em espírito, não pode falar das coisas, né? Como nós comentamos antes. Para a doutrina espírita, também existe uma contraindicação que seria, apesar de defender a reencarnação como processo natural na vida do ser humano, a questão está na utilização da regressão de memória a nossas vidas passadas. Por quê? No sentido da pessoa querer saber quem foi, entendeu? É que não falou, mas é que ele vai falar mais na frente. Não é porque você vai só usar essa terapia de regressão, é porque quando a pessoa quer voltar para trás, ela quer saber qual foi, o que ela foi naquela vida, o que não foi. Sem o interesse ali de abordar para uma terapia mesmo, né? Bom, a TVP se insere na abordagem da psicologia transpessoal, um ramo mais recente da psicologia que considera o componente espiritual como uma das dimensões do ser humano, que interfere no entendimento do homem e de seus sofrimentos. Na TVP, consideramos a hipótese de trabalho da reencarnação como base de explicação do conteúdo obtido no processo de regressão de memória, isto é, julgamos que os relatos obtidos com os indivíduos em estado alterado de consciência se referem às suas experiências vividas em outras encarnações. Vocês devem lembrar que eu falei alguma coisa na semana passada sobre um menino com autismo, daquela médica que começou a estudar se interessar pela reencarnação e tudo, porque ela teve tava um caso de um menino autista que não falava. E quando aí ele falou e contou toda a vida dele na existência anterior. Sobre, acho que ele, não sei me lembro se ele era bombeiro, mas não lembro mais. Eu sei que ele contou todo o caso, e aí, como é que é uma criança com autismo, e acho que era uma criança pequena, né?
não lembro bem se tinha 5 anos. Aí, com autismo que não falava, vai contar uma história toda essa, né? De repente, assim, do nada, estando numa hipnose, lógico, trabalhando com a hipnose. Porque toda essa regressão de memória aqui, gente, ela não é assim, ah, vamos falar, o que que você pensa? É, você entra no estado, não fica tão alterado, não tá vendo o que que tá passando, não. É uma hipnose leve, né? E eu digo isso que eu também já, eu não fiz como paciente, mas eu já, vamos dizer que eu andei treinando. A pessoa fica numa, ela fica consciente do que está acontecendo, mas ela fica ali como se fosse, começa a aparecer umas mensagens, uns quadros na sua mente, e tem um outro, o profissional fica falando, vamos voltar para a época tal. E aí, não sei, um usa data, outra usa época que você era pequeno, e começa a ir voltando no tempo. Então, isso aí, esses relatos são obtidos. O terapeuta parte do princípio que seriam experiências vividas em outras encarnações, porque naquela encarnação a pessoa está falando num caso ali, que é o caso do menino, que ele era bombeiro, né? Que ele contou lá, que eu não me lembro se é bombeiro, ele conta que aquilo ali não podia ser dessa encarnação, que era uma criança pequena e nem falava, né? Então, isso aí, para a terapia de vidas passadas, a maioria dos problemas que temos na vida atual decorre de situações traumáticas ou bastante desequilibradas que foram vividas pelo indivíduo no passado, que deixaram marcas profundas no seu psiquismo. E isso, lógico, retirando, como colocou lá no início, retirando todas as causas. Quer dizer, na verdade, que vai falar depois aqui. Retirando, sim, você faz as terapias todas, vê que a pessoa não tem nada nessa existência que lembre que tenha causado uma situação traumática e agora morre de medo de uma coisa específica. E aí, levando, né, nessa terapia, consegue chegar lá e acha uma situação que ela ficou traumática, e aí, no caso, desequilibrou a pessoa e agora está causando. Aí ele coloca aqui que o doutor Jorge André, ele chamava isso de inconsciente do pretérito, que essas experiências estão registradas na instância do inconsciente, que ele chama de inconsciente do pretérito. Algumas situações na vida atual parece desencadear, como se fosse um gatilho, né? Nessa existência. Tem uma coisa, parece um desencadeio, dá um gatilho para surgir esses equilíbrios na zona mais consciente do psiquismo, transformando-se em verdadeiras patologias. É o caso dessas fobias sérias. Então, podemos citar as fobias, a síndrome do pânico, distúrbios de comportamento como sexuais ou os compulsivos, a depressão, a ansiedade, etc., como algumas que podem se beneficiar com o tratamento da TVP. Então, alguns exemplos que têm bastante resultado positivo quando faz a terapia de vidas passadas. E aí coloca aqui, quem está falando aqui mesmo é o Milton Menezes, né? Que ele é especialista. Ele fala que o primeiro passo do processo está em tornar consciente esse conteúdo do passado. É nesse momento que podemos utilizar a regressão de memória na identificação da situação do passado geradora do sofrimento atual. Então, o terapeuta tem que saber conduzir, ele vai tomar consciência daquilo ali do conteúdo do passado. Posterior e concomitantemente a essa identificação, ou seja, achou o lugar, teremos que utilizar diversas intervenções específicas para cada caso visando dissociar a personalidade atual daqueles traumas vividos no passado. Então, cada caso é diferente. Caso de fobia é uma coisa, caso como ele coloca aqui, de depressão é outra, o comportamento, distúrbio de comportamento, ansiedade, cada caso ele vai conduzir de maneira diferente. E aí, mostrando que a pessoa ela não é aquela mais. Tem que dissociar essa personalidade atual daquilo que foi no passado. Aquilo era uma outra personalidade. Porque senão a pessoa fica se culpando, né? Ali, ah, mas eu fiz isso, não foi? Você é um espírito, mas naquela época você estava com a personalidade que agiu assim, né? Então, como vimos, e aí fala esse Milton, não basta apenas lembrar o passado. Há uma necessidade de um acompanhamento terapêutico criterioso do delicado conteúdo emocional e psíquico que surge no processo de regressão. Então, a pessoa pode entrar ela pode surtar no momento que você leva a pessoa para aquela situação, ela se sente, ela vai reviver aquilo ali. Então, tem tudo que não pode, não é para reviver. Ela tem que pegar e no caso, ressignificar. Ela vai olhar aquela situação já de fora, que se ela estiver ali mal conduzida, ela revive e surta, pode entrar num processo ali que, às vezes, no momento, vai causar problemas sérios depois. Então, ele fala aqui, né? Isso é um acompanhamento terapêutico criterioso desse conteúdo psíquico que surgiu. A nossa experiência, ele é especialista, tem indicado a necessidade
da TVP ser feita somente por profissional da área de saúde mental, que estaria habilitado ao processo de forma integral. Então, aqui ele coloca já mais especificamente um profissional da área de saúde mental, porque ele já está acostumado a lidar, né? Ele está querendo colocar tipo um psiquiatra, ou de repente um psicólogo, porque se for um terapeuta, só que existem inclusive cursos para fazer terapia, né? De vida passada. Então, nesse caso, já fica mais difícil. A pessoa pode não ter condições de lidar bem num surto desse. Bom, como podemos ver, a finalidade da TVP é terapêutica. Com isso, desfaz uma das grandes preocupações do público espírita, em particular a curiosidade. Então não é para ir para eu ter fazer, eu quero fazer uma TVP, que eu quero ver quem foi. Um profissional decente não vai fazer isso. Essa preocupação do público espírita é uma alegação que não tem nem lógica, tá? E é que ele coloca. Bom, diversas obras na literatura espírita defendem a utilização terapêutica da TVP. Dos autores encarnados, que na época estava encarnado, era o Dr. Jorge André, que agora já desencarnou, já tem um tempinho. É psiquiatra, pesquisador do psiquismo profundo e da reencarnação, e ele utilizava. E entre os desencarnados, tem a Joana de Anjos e o Bezerra, que está aqui falando conosco no capítulo do Miranda, né? Através de obras psicografadas e dizendo que não há uma contraindicação à utilização dela, que é lógico que vai ter que ser usada com critério. Os espíritos têm ressaltado a importância desse tipo de abordagem científica na minimização do sofrimento humano. Mas é claro que a TVP não é a panaceia capaz de resolver todos os problemas. Já falamos. Como toda abordagem terapêutica, tem suas limitações e dificuldades, que somente uma atuação séria e criteriosa poderá superar, ampliando o potencial de cura de sua aplicação. A ciência avança no sentido da confirmação do espírito como origem e princípio básico da vida. É o que nós estamos falando. A ciência está avançando, não está gatinhando ainda, mas vai chegar lá no momento que eles vão ter que entender que existe o espírito. E também a reencarnação, como um mecanismo natural fundamental para o entendimento do homem e de seus sofrimentos. Que é a única coisa que explica, né, gente? Quem não entende, não consegue pensar em reencarnação, acho que não consegue, eu não consigo entender como é que essas pessoas acham razão para muitas coisas que acontecem, muitos desafios da vida, doenças, porque não tem muita lógica, né? Tem que ter reencarnação, é uma coisa que é justamente a nossa a justiça de Deus está ali, né? O grande desafio da TVP é consolidar a reencarnação como hipótese científica de trabalho, introduzindo o conceito de espírito como capaz de explicar vários aspectos na psicologia e medicina. A TVP aplicada de forma séria e criteriosa demonstra ser um instrumento legítimo desse movimento. Como resultado dessa aplicação, o indivíduo se reconhece como ser espiritual eterno, em passagem temporária de aprendizado pelo corpo. Então, olha que importante isso. A pessoa faz uma terapia dessa, mesmo que ela não seja, não tem nada, não é espírita, às vezes a pessoa não tem nenhuma crença específica, ou até outras religiões, ela vai se reconhecer como ser espiritual eterno. Isso Jesus falou, né? Que ninguém, que o espírito, no caso, a vida é eterna, ele falou isso. Então a pessoa vai se reconhecer, porque ela vai sentir aquilo ali, né? E numa passagem temporária de aprendizado pelo corpo. E, aí, e a importância é aí, que a pessoa começa a deixar muitas outras preocupações bobas para lá, né? Ao verificar as consequências de seus atos passados nos seus problemas atuais, ou seja, eu semeei lá, estou colhendo agora, isso pode refletir na vida da pessoa e vão decidir sobre quais são os valores existenciais essenciais para o seu espírito hoje. E aí descobre a necessidade de desenvolver o abrandamento de suas tendências negativas, de preferência, né? Diminuir as suas chagas morais e a aceitação dos problemas que enfrenta. Né? A pessoa vai ter que aprender, vai ver que tem que se resignar, porque eu semeei, vou colher. Não é que agora eu vou ter que pagar, lembrando sempre disso, que isso não existe. É que eu semeei, fiz, agora eu tenho que reparar, vou colher, agora eu me arrependi, agora eu vou fazer tudo para melhorar essas pessoas que eu atingi, ou essa situação, vou reparar meus erros para que eu não repita isso mais, agora daqui para frente é só subindo, né? Subindo, para poder evoluir. Ao final, perceberá a necessidade, se a pessoa depois fizer essa terapia, né, de reclamar menos e amar mais, a si mesmo e aos outros. Olha o amar mais aí de novo, né? Qual é o objetivo da reencarnação? Aprender a amar incondicionalmente, né? Parte um, outro pedacinho.
O caro irmão, Bezerra fala, o caro irmão Aderson dedicou-se na sua reencarnação passada a urdir planos escabrosos e de efeitos nefastos contra diversas pessoas a quem levou a desdita. Então ele se vingava, fazia aquelas acusações com calúnia, espalhando falsidade e gerava insegurança e sabor às suas vítimas. O Aderson, ele, ele causou, ele fez isso porque ele tem um deslize moral, né? E aí no livro do Espírito Kardec vai falar sobre a moral e vamos ver que tipo de, vamos dizer, enfermidade é essa que ele tem ali sobre a história da mentira. Na pergunta 629, Kardec fala: que definição pode se dar da moral? A resposta dos espíritos foi que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E na 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Porque ele acabou de falar que faz o bem aqui, né? Então, explicar, então como é que se distingue? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. A lei de Deus, nós temos ideia lá no Livro dos Espíritos, segunda parte todinha, as leis morais, todas elas ali vão explicar uma por uma. E aqui no capítulo 7 do livro Ação e Reação, nós também já vimos isso algumas vezes, o ministro Sanzo vão perguntar, ou ele vai comentar como definir o bem e o mal. E ele vai falar, para reforçar bem a história que foi falada no Livro dos Espíritos, né? O bem é o progresso e a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas de nossa estrada. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. E o mal é sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Então, ou seja, vamos fazer o bem sim, mas é só para mim e para minha família. Aí não adianta, né? Você não está fazendo o bem, você está fazendo mal, porque isso se expressa no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então, gente, bem é só quando é para todos. Tá? Se é só para nós, para nossa família, para os nossos amigos, aí não é bem, não. Ainda está faltando coisa. Aí nós temos que ampliar esse bem, ampliar este amor, que tem que ser incondicional. Bom, sobre o que esse cara fazia, né, o Aderson, aí colocaram a referência no livro Vitória sobre a Depressão de Joana de Ângeles, com Divaldo, que é, no capítulo 1, Mendacidade, que eu tinha ouvido falar há muito tempo, mas não tinha muito conceito na cabeça, que vai explicar justamente o que ele fazia. Essa palavra mendacidade é a característica do que é mentiroso ou falso, tendência para enganar. Então, é um costume arraigado no inconsciente humano, em decorrência dos hábitos doentios do passado. A mendacidade também resulta dos processos insalubres da educação doméstica, especialmente nas famílias violentas e coléricas, caracterizadas por desajustes de várias ordens. Então, Joana vai falar que a família é o laboratório onde se forjam os valores morais edificantes, mediante as contribuições valiosas do amor e da disciplina, corrigindo-se condutas enfermiças e trabalhando-se valores espirituais, que devem predominar na natureza de cada um dos seus membros. O que não se conseguir em formação da personalidade nos anos infantos juvenis, no seio doméstico, muito mais difícil se apresentará ao longo dos outros períodos, em impositivos de reeducação. Então, a pessoa aprendeu errado na infância, vai ser mais difícil mudar. Entre os vícios que florescem nos cães desajustados, a mendacidade ocupa um papel de relevo, em razão da falta de compostura de seus membros em relação à verdade. Ou seja, é aquela família que aqueles que são responsáveis, pode ser pai, mãe, avô, avó, seja quem está criando aqueles espíritos ali, aquelas crianças, eles vão falar mentira, né? Nunca vou ser correto, e a criança, a pessoa está vendo aquilo ali, e eles vão levar isso como normal. Ó, o desrespeito ao correto e veraz, a desconsideração pela maneira como os fatos sucedem,
desbordam em referências adulteradas, em comentários desairosos que primam pelo cinismo das conclusões. Perdendo-se os parâmetros em torno dos acontecimentos, mente-se com muita naturalidade, investindo-se na imaginação exacerbada e tornando-se impossibilitado de proceder a qualquer narrativa conforme o sucedido. Da mentira pura e simples. A perfídia, que é a deslealdade, traição, é somente um passo. Assim como da permanente máscara de hipocrisia, afivelada face ao fingimento sistemático. Torna-se um costume habitual. Dessa forma, vivem conflitos emocionais que se agravam com a sucessão do tempo, em razão do medo constante de serem desveladas as suas mazelas, sendo levados ao ridículo que merecem, mas se negam a reconhecer. Então, aqui é a pessoa que vai mentindo, vai formando aquela história, e a gente lembra que o Addison ele fazia tudo, mas ninguém descobriu nunca, que ele vivia fazendo tudo certinho, né? Se mostrando, como fala aqui, ó, uma máscara de hipocrisia, um fingimento sistemático. Aí mostrava uma pessoa e era outra. Vive-se, em consequência, hoje em dia, no caso ela quer dizer, né? Numa sociedade que se deslumbra com o fausto, a ilusão, a mendacidade, como fenômenos perfeitamente naturais, mas felizmente insustentáveis e decepcionantes. O ser humano educado é veraz, verdadeiro, em todos os momentos, assumindo as responsabilidades da sua conduta, mesmo quando experimentando dissabores e angústias. Então, a pessoa que não conta mentira, que a gente sabe que é bem difícil acontecer isso, porque a pessoa vai daquela jeito, é mentira branca, você acaba falando um negocinho, você oculta um pouco a verdade, mas aí a gente vai ver algumas diferenciações a seguir aqui, mas é aquele caso. A pessoa tem que assumir suas responsabilidades, mesmo experimentando sabores e angústias. O compromisso com a verdade não lhe permite negociá-la, aceitando o suborno da fantasia, que se dilui como névoa ao sol da realidade. A instabilidade da conduta, no entanto, em relação aos acontecimentos do cotidiano, a falta de ponderação e recato em referência aos fatos dão-lhe lugar à perda da autoestima e, consequentemente, da saúde emocional. Então, está falando aqui da situação daquela família, como citou lá em cima, famílias instáveis, né, perturbadas. Então, uma conduta, cada hora é de um jeito, né, os pais. Tem a relação, como é que vai? Durante o dia a dia, uma hora age um jeito, outra hora é outra, aí mente aqui, não tem recato na referência aos fatos. Aí começa a dar lugar a quê? Para essas pessoas que estão sendo criadas ali. Perda de autoestima, consequentemente, saúde emocional. Alguns quadros de depressão psicológica têm início na ausência do auto-amor no paciente, que não se amando, considera-se indigno de ser também amado, porque reconhece a abjeção interior em que se encontra. Então, Joana continua: o desenvolvimento intelecto-moral saudável é estruturado nos alicerces da realidade, do convívio com os pensamentos elevados. Novamente, a gente lembra sempre, vamos vigiar ali, observar nossos pensamentos e as programações edificantes de contínua vigilância moral. Novamente, vigiando seu pensamento, seu modo de agir, programação edificante, propiciando-se renovação de atitude, que faculta estímulos salutares para a evolução. Descobrindo o de quanto é capaz, o indivíduo sai da névoa do desequilíbrio e enfrenta a claridade dos acontecimentos, e esforçando-se para acompanhar a marcha do progresso, mediante engajamento seguro nas suas fileiras, né? Na fileira do progresso, querendo se melhorar, ser veraz se lhe desenha na mente como adequada condição de pessoa inteligente que opta pelo que é lícito e real, em vez das tumultuadas fugas para a mentira e a hipocrisia. É medida de bom tom o reconhecimento das possibilidades que se encontram ao alcance de todos os indivíduos, cada qual estabelecendo as suas metas e campos de trabalho, sem apego ao passado nem ansiedade pelo futuro. Delineando uma programação existencial, o seu início deve expressar-se de dentro, do íntimo para o exterior, alterando os hábitos mentais perniciosos em que se comprazia, ou seja, que sente prazer, e fluindo o bem-estar das novas conquistas, pouco a pouco, logradas. A marcha do progresso é inestancável, não permitindo a pessoa alguma permanecer por tempo indefinido na retaguarda. Quando ao viandante faltam forças e a sua opção é a do estacionamento,
as incontestáveis leis da vida e impõe-se-lhe arrastando, a princípio, a fim de que prossiga com o próprio esforço depois. Então vai passar um tempo, vai ficar estacionado por um tempo, mas vai chegar uma hora que, ó, vem arrastando e é aquela hora, quem sabe, ali da compulsória, né, da reencarnação compulsória também, e a pessoa vai ter que se esforçar para melhorar. Agora, vamos ver a diferença de mendacidade para mitomania, que é uma outra coisa que mentira mesmo. Mitomania é conhecida como mentira patológica. É um comportamento crônico caracterizado pela tendência habitual ou compulsiva de mentir. Indivíduos mitomaníacos muitas vezes afirmam não ter consciência das motivações por trás de suas mentiras. Uma pessoa mitomaníaca é alguém que tem uma mentira compulsiva, mente de forma patológica, frequente e incontrolável, mesmo sem um motivo aparente. Essa compulsão geralmente motivada por uma pessoa insegura, tem baixa autoestima. Então ela mente para poder se sentir melhor, maior. É ter o objetivo de criar uma realidade falsa e mais aceitável, né? Porque é mostrar para os outros que ela é melhor. Muitas vezes se apresentando como um herói, com qualidades exageradas. E é porque a pessoa não tem, ela mente, ele já quer falar, eu faço isso, faço aquilo. A mitomania não é a mesma coisa que mentiras sociais, ocasionais, e a mitomania pode ser um sintoma de outros transtornos psicológicos. Qual a diferença entre mitomania e mendacidade? A mitomania é uma condição patológica e compulsiva de mentir. Geralmente a pessoa não tem mais consciência. Conheço conheço uma pessoa ou duas pessoas que têm isso. Ela não percebe que está mentindo. E mente a cada viagem, mas a gente já sabe que ela tem esse problema. Enquanto a mendacidade é o caso do hábito, só que é um hábito consciente e intencional de mentir. Ele não é necessariamente uma compulsão incontrolável ou um transtorno psicológico. Ele faz de maldade. Ele fazia para causar mesmo, é um hábito consciente. Tinha intenção de mentir e causar transtorno aos outros. Então é diferente. Aí o caso dele é mendacidade. Mitomania é aquela pessoa que mente por mente, quer se mostrar, quer fingir que né, tem dinheiro, umas coisas assim, né? A gente vê muito isso hoje em dia nas redes sociais, né? Mostra ali um monte de coisa que nada daquilo é verdade. A pessoa está lá vendo pelos outros, olha como é assim, e acaba, né, causando ali, mas não vai causar problema em ninguém, é com ela mesma. Vamos ver aqui agora o que vai acontecer. No livro Consolador, Emmanuel fala. Perguntam, né? Na pergunta 192, a mentira retarda o desenvolvimento do espírito? E a resposta de Emmanuel é mentira, não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Olha só esta frase, tá? Porque às vezes você guarda uma verdade para o momento correto. Então isso acontece muitas vezes. Por conta, essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor. A pessoa, quando guarda uma verdade para um momento oportuno, Jesus fez a mesma coisa. Quando ele recomendou aos discípulos não atirar a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. Aquela história de dar pérola aos porcos, né? Não pode falar certas coisas para as pessoas agora. Mas também você não fica ali. Era tipo, uma omissão, guardou a verdade. A mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo. Nem que seja a hora que você achar que você está se elogiando ou falando que é assim assado para ter um proveito para você. Em detrimento de interesses alheios em sua afeição legítima e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana. Ela mesma, né, causa problema na própria personalidade, retardando, por todos os modos, a evolução divina do espírito. Gente, muito texto, acabou que falei muito. Sandra, pode falando aí que eu já estou até com a garganta seca. Esse assunto é fascinante. É uma coisa que sempre me despertou curiosidade, mas que eu nunca investi muito, né? O primeiro livro que eu li sobre isso é um livro espírita chamado Eu Sou Camille Desmoulins, onde dois espíritas aqui do Rio, né, proeminentes, se dispuseram a fazer isso, gravaram, né, e aí ele chegou à conclusão de que ele tinha sido esse repórter tão importante da Revolução Francesa. É bastante interessante. E eu estou lendo agora um livro chamado Tempo de Amar, né, a trajetória de uma alma. É a experiência de uma psiquiatra que, formada nisso há muito tempo, que está dizendo a ficha catalográfica do livro, o livro foi escrito em 1950, mas a primeira publicação foi só no ano 2000. Então, assim,
disso e da minha experiência, que eu também já fiz a terapia de vidas passadas. O psicólogo tem um problema sério, né? Porque a gente se toca, né? Muitas vezes a questão que um cliente traz, ela desperta coisas. Se ele não for olhar o que é isso, ele vai ficar incomodado e vai ficar difícil depois de exercer o trabalho dele, né? Então, eu fiz isso, né? Fiz esse trabalho, estudei com pessoas também que fazem, não regressão, mas trabalham com hipnotismo, né? Então, isso quando eu fiz curso de dores crônicas, né? Então, eu pude aplicar essa técnica e foi, né, foi durante esse trabalho que eu descobri que eu não era uma pessoa hipnotizável, que eu estaria sempre consciente, e que são raras, né? Então, a maioria das pessoas é hipnotizada e a maioria das pessoas não se lembra daquilo que falou. Então, como essa autora do livro Tempo de Amar, né, doutora Maria Teodora, ela coloca, né, é, ela grava tudo, né? Então, assim, as conclusões e o livro é feito em cima de uma pessoa que ela atendeu com várias vidas, né, dessa pessoa, soube quais as vidas, né, era a médica, né? O cliente, ele só ficou, eles ficaram, depois da sessão, ela conversava com ele sobre como ele se sentiu, né, o que que ele se recordava, o que que isso tinha a ver com o tempo de agora. Então, assim, ele não tinha, depois da sessão, esse conhecimento pleno de quem ele era. Ainda bem, né? Porque ele fez aqui uma regressão de mais de 4.000 anos, né? Muito interessante. Eu sugiro que quem puder, né? Eu imagino que agora só tem ano sebo, porque ele foi editado em 2000, né? Não sei se a gente consegue comprar mais. Depois você me manda, tá? A referência direitinho escrito que eu boto no grupo. Sim, sim, eu vou fazer isso. Então, tem muita coisa interessante, né? Então, outra coisa que eu queria comentar é o fato de que, quando eu estava fazendo essa regressão, eu fiz com uma amiga minha, uma médica. E pelo fato de ser amiga, né, e ela lidava muito bem com isso, da pessoa não, estar consciente durante, né, uma pessoa que tem uma segurança, nossa, muito grande em lidar com essas questões. Eu fico assim, eu nunca tive coragem de trabalhar com isso, justamente por causa da segurança dessa médica, né? Que eu sempre me achei muito insegura, com medo de fazer alguma coisa e desse, né, algum problema, e como é que eu ia fazer, né? Porque o meu processo de estar consciente é uma coisa difícil de lidar. Então, ela me disse que não tem necessidade da pessoa entender o que seja regressão, o que seja vidas passadas. Ela já fez de evangélicos, sabe, que não lidam bem com esse conhecimento, e que, como eram pessoas que ficavam inconscientes, né, que realmente eram hipnotizadas, elas não se lembravam de nada. Então, elas só saíam dali. O que acontecia? É como se ela, com essa personalidade, né, é, com o espírito, e quando terminava a terapia, ela conversava com a personalidade, que era a pessoa encarnada agora. E aí conversava com ela sobre questões relacionadas àqueles problemas, e aí esse era o tratamento que ela dava, né? Como eu fiquei é, consciente o tempo todo, eu fiz 3 meses de terapia de vidas passadas e passei 1 ano e meio fazendo uma terapia normal para eu conseguir digerir tudo aquilo que eu tinha, né, tomado conhecimento sobre mim. Então, assim, não é fácil, né?
Só faça em caso de absoluta necessidade, principalmente, né, se você não for hipnotizável, você vai ter trabalho com essa questão de saber. Lembrando que nós, né, nunca fomos melhores que hoje. Então, nós já fomos mais desonestos, mais mentirosos, mais ignorantes, mais, sabe, tudo mais, tudo de ruim, a gente já foi muito pior. Então, assim, a gente não foi uma Madre Teresa, gente. Né? Então, essa curiosidade, além de perigosa, ela pode dar muitos problemas, né? Porque aí a pessoa, de repente, né, fica sabendo de alguma coisa menos boa sobre si mesma, e aí vai ter que lidar com isso. Né? Então, essas são as observações que eu gostaria de fazer. Acho que só isso. Só isso. Mas foi ótimo que você já trouxe essa experiência aí. Realmente, nós estamos na nossa melhor versão. Lembrar sempre disso. Nós estamos aqui com todas as bênçãos dessa existência. Nós, pelo menos aqui, nós, né, no grupo que a gente está sempre junto aqui, e temos condições de enxergar, estudar e fazer, né, enxergar, eu digo enxergar a vida agora, né? Esse ponto de vista que a gente tem da doutrina espírita. Nós estamos nos esforçando para poder aumentar o conhecimento, para conseguir além de nos tornar melhores, a gente também quer fazer o melhor pelo próximo, né? Esse aqui é o objetivo de todos nós, queremos nos tornar melhores em todo sentido. E aí, essa versão de agora é ótima, porque não é assim, a anterior foi péssima, não. Várias coisas péssimas em várias, ao longo dos milênios, nós temos aí um relatório que a gente não queira saber. É aquela história que quer saber quem foi em outra existência. E quando falam isso em terapia de vida passada, sempre, geralmente, você pode perceber que muita gente olha já com o olho meio atravessado. Ah, isso aqui, mas, gente, eu não vou falar agora que nem dá tempo, mas eu tenho um caso conhecidíssimo, tá? Vamos ver se de repente aparecer esse assunto novamente, eu comento dentro de casa que deu super certo. E foi em relação, foi aplicada a terapia dentro de uma terapia DBP, né, a regressão, dentro de uma terapia. Não foi no primeiro dia, foi no terceiro dia da sessão, e aí deu tudo certo, que a pessoa viu lá o que que era e pronto, melhorou. E nem era o caso tão horrível, uma fobia. Mas tem caso, a pessoa tem que saber avaliar. Ali no grupo de hipnose, ali na Associação Brasileira de Hipnose, que tem no Rio, que tem em Copacabana, que foi o que a consulta foi feita lá. Não sei se ainda está funcionando dessa maneira, mas eles usam a hipnose justamente. E eles são psicólogos especializados pela hipnose e fazer essa regressão. E não é qualquer um. Eu me lembro que eu fui nesse lugar e eu perguntei à pessoa, vocês fazem? Ela falou, não, vai depender tudo da história da pessoa. Ninguém chega assim, eu vou fazer uma. Nem eles que não são nem espíritas já não falam nada que fazem. Eles falam porque realmente tem que ter uma indicação muito correta. E o profissional tem que ser um profissional com gabarito, como a gente falou aqui, né? Gabarito moral. Então, gente, hoje a gente tem que terminar, né? Já tá aí o nosso horário. Eu vou fazer a oração final. A Carla entrou e saiu porque tá faltando luz na casa dela. Ela colocou aqui pra gente. Então, nós vamos fechar aqui hoje, que aqui também ameaçou chuva, mas segurou. Então, vamos fechar hoje. Semana que vem, novo capítulo. Não sei nem que época, ainda não estudei, mas já deve ser outro caso, né? Então, vamos lá fazer nossa oração final para agradecer, né? Vamos levar nossos pensamentos para agradecer por um encontro de estudo e reflexão sobre a doutrina espírita, o Evangelho. Nós agradecemos a proteção dos nossos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus, que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos recebidos, esses conhecimentos que nós vamos cada vez mais conseguindo, cada vez mais entender, né? Compreender, e assim, dessa maneira, nós possamos fazer as mudanças necessárias para a nossa evolução, agindo com mais amor, caridade, auxiliando o próximo sempre, sendo útil sempre. Assim, nós pedimos para terminar, finalizar nosso estudo de hoje e damos por encerrado. Graças a Deus. Até semana que vem. Beijo para vocês todos e até terça que vem, gente. Tchau. Beijo. Boa Obrigada, noite. Tânia. Beijo. Tchau.